sol está brilhante e quente quando você quebra a superfície. Você aperta os olhos para ver o contorno de um barco. Após 40 minutos de mergulho, você se sente desorientado. Então você rema para ver se o barco está atrás de você. Mas não há nada. Apenas um oceano calmo e azul, que se estende até o horizonte. O barco desapareceu. E você está perdido em alto mar. Alguns dizem que essa é uma situação que poderia acontecer com qualquer um. Mas definitivamente é o pior pesadelo de um mergulhador. Você pede ajuda, mas não há resposta, não há apoio. A única esperança é que alguém perceba seu erro antes que seja tarde demais. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. E esse caso é bombástico, é uma história assim que é angustiante, e eu vou falar mais sobre isso na minha opinião final, na análise, mas eu quero te recomendar uma história muito importante, que é uma peça investigativa recheada de detalhes que você não pode perder. A rede de mentiras, no caso, a mamãe disse que eu não vou voltar. Você tem que assistir. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, porque você vai ficar incrédulo com tudo que você vai ouvir nessa história. Lembrando que você pode ir na página inicial, fazer um tour pelo canal, vendo todas as playlists que são muito bem organizadas e estruturadas especificamente para você. E eu vou começar esse caso agora. Tom e Eileen Lonergan se conheceram e se casaram na Louisiana State University, onde a Eileen começou a praticar mergulho e convenceu Tom a participar de seu hobby. Por 2 anos, eles ensinaram para o Basic Corps no país insular do Pacífico de Tuvalu, antes de então passarem mais de 1 ano em Fiji. O Thomas foi descrito por um de seus irmãos como um homem normal. Ele era um engenheiro químico careca e a sua esposa de cabelos escuros era professora. E eles adoravam o ar livre e adoravam acampar e caminhar pela mata. Os dois eram inseparáveis e nunca estavam sozinhos. A família costumava rir deles, de como eles faziam tudo juntos. Então, depois de 10 anos de união, eles planejavam viajar pelo mundo antes de voltar para casa. Mas primeiro o casal estava determinado a visitar a Barreira de Corais, na Austrália. No início de 25 de janeiro de 1998, os Lonergans pegaram um ônibus para uma marina em Port Douglas. Em Port Douglas, uma cidade de mergulho e vela de luxo no final da estrada ao norte de Queensland, eles decidiram fazer uma viagem de 1 dia em um barco para 26 passageiros, o Otter Edge, por $160. Os 5 tripulantes os levariam para 3 mergulhos nos recifes de fita, uma pilha de cardumes largos que correm ao longo das muralhas da Barreira de Corais a 64 quilômetros da costa. Tinha sido um dia perfeito para cartões postais e também foi o primeiro dia de trabalho do Carl Jessenowski, que estava a bordo do navio depois de ter sido recrutado na noite anterior pelo capitão do barco, Jack Nine, para levar os passageiros em mergulhos introdutórios. Entre os passageiros, ele se lembra de um grupo do popular restaurante Salsa Bar e Grill, que também era de Port Douglas, que saiu para um dia divertido no Reef. E havia também o casal americano Tom e Eileen. A Eileen estava sempre envolvida em conversa, segundo sua lembrança, mas não falava muito. E então, entre o primeiro e segundo mergulho, ele conversou com o Tom sobre seu trabalho em Tuvalu. E ele disse que estava ensinando lá, mas que não gostava muito de lecionar para os alunos dali. E o casal, na sua visão, parecia ser um casal legal, eles estavam realmente relaxados e muito tranquilos. Após o segundo mergulho do dia, o Carl estava na casa do leme do barco conversando com o capitão Jack e outros membros da tripulação sobre o incrível local de mergulho. E o Tom também estava ali, porque todos eles estavam vendo alguns peixes se alimentando na superfície. Aí o Tom perguntou que tipo de peixe eles eram. E ele disse que, olha, esses peixes são bonitos. E o Tom disse claramente em voz baixa, ou possivelmente para a Eileen, que aqueles peixes não eram bonitos. E o Tom, mais pra frente, diria talvez ele estivesse correto.
O terceiro e último mergulho do dia, então, foi em uma formação de coral chamada Fish City, por causa da sua abundante vida marinha, isso por volta das 15 horas. Uma vez na água, o Carr novamente encontrou o casal em uma profundidade rasa de cerca de 5 metros, enquanto ele estava desgasificando. O casal tinha uma ardócia subaquática nas mãos e questionou Carr sobre um animal incomum parecido com um verme que haviam visto entre os corais coloridos. O Tom olhou para ele e apontou para uma minhoca, e ele então entregou ao Tom uma lousa que tinha a palavra dançarina espanhola escrita nela. Aí ele olhou novamente para a minhoca e escreveu com a sua caligrafia muito pesada: "Eu não traço minhoca", e devolveu a lousa. E eles partiram juntos e foram vistos pela última vez nadando calmamente a 12 metros de profundidade. Quando eles vieram à superfície, depois de menos de 1 hora debaixo d'água, a borda externa havia desaparecido. E o casal ficou para trás em um tanque de tubarões-tigre. Os enormes tubarões mortais são frequentemente vistos na costa de Queensland, medindo 5 metros de comprimento, e são as espécies com maior probabilidade de atacar humanos. Pouco antes, quando o barco estava saindo, depois de ajudar o Jack, o Carr foi até o convés traseiro para ajudar a equipe de mergulho a se limpar. Após a contagem, o Carr foi incumbido pelo capitão de recuperar o gancho do Recife que atracou o Outer Edge ao barco Fish City. O Carr mergulhou na água e registrou em sua memória aquela clareza toda. Nisso havia um casal que foi contado e então pularam do barco. Quando eles retornaram, a pessoa que estava contando adicionou eles novamente no cálculo. E então, aparentemente, parecia que todos estavam a bordo. Quando o Carr voltou para o barco, ele olhou para trás e viu o que parecia ser um peixe na superfície do outro lado do bome. Mas, na verdade, o que ele estava vendo eram as bolhas do casal. Ser deixado para trás em um mergulho não é uma sentença de fim instantâneo. Paul Lucas, um turista de Leicester com menos de 10 mergulhos em seu currículo, sobreviveu por 40 horas em mares tempestuosos em janeiro de 2000, depois de ter sido deixado para trás por um barco de mergulho no norte de New South Wales. O mergulhador estava usando um colete salva-vidas inflável e que tinha ar para inflá-lo em um tanque preso às costas. O perigo do calor escaldante da tropical Queensland e que, sem água potável, ter alguém flutuando no meio do oceano é que pode desidratar o indivíduo muito antes de que a ajuda chegue. Acontece que em situações como essa, o mergulhador está usando um colete salva-vidas inflável e ele tem ar para inflá-lo e também um tanque preso às costas. O perigo está no calor escaldante e na ausência de água potável, enquanto há alguém flutuando no meio do oceano que pode facilmente desidratar antes que a ajuda chegue. Bom, só que depois que os passageiros desembarcaram, um membro da tripulação encontrou uma bolsa de mergulho e sapatos, mas presumiu que alguém os havia deixado por acidente e voltaria ao cais para resgatá-los. O motorista do ônibus então ligou para o barco Outer Edge para dizer que 2 pessoas não haviam aparecido para a viagem de volta ao albergue. Isso não sinalizou alarmes, porque talvez o par tenha feito seu próprio caminho de volta. Então, no dia seguinte ao incidente, o barco Outer Edge levou outro grupo de turismo para a área e um mergulhador encontrou 6 pesos de mergulho no fundo. Alheio ao que havia acontecido no dia anterior, um membro da tripulação descreveu a descoberta como um bônus. Nesse ponto, o Tom e a Eileen ainda poderiam estar vivos a apenas alguns quilômetros de distância, usando o cinto de mergulho vazio para se unirem, porque eles certamente sobreviveram à noite. Vários meses depois, um pescador 100 milhas ao norte do local encontraria uma lousa de mergulho, aquela mesma lousa que registrou os pensamentos do casal ao amanhecer do dia seguinte. Em um rabisco vacilante desbotado por meses na água, a escrita do Tom resistiu, porque ele colocou assim: segunda-feira, 26 de janeiro. O Ed nos deixou em 25 de janeiro, 15 horas. Por favor, ajude-nos. Venha para nos resgatar antes que venhamos falecer.
Ajude-nos! Com 3 pontos de exclamação. Outras pistas ofereciam vislumbres tentadores do que poderia ter acontecido. Uma roupa de mergulho do tamanho da Eileen apareceu no norte do Queensland no início de fevereiro. E cientistas, medindo a velocidade do crescimento da craca em seu zíper, estimaram que ela foi perdida em 26 de janeiro. E rasgos no material ao redor das nádegas e axilas aparentemente foram causadas por coral. Jaquetas de mergulho infláveis marcadas com os nomes do Tom e da Eileen foram posteriormente levadas para a costa ao norte de Port Douglas, junto com seus tanques, ainda boiados por alguns resquícios de ar, e uma das nadadeiras da Eileen. Nenhum mostrou sinais dos danos que você esperaria de um final violento, sugerindo que o casal não foi vítima de um ataque de tubarão. Especialistas especularam que, flutuando imponente para frente e para trás nas marés sob o calor crescente do sol tropical, o casal pode ter delirado devido à desidratação e voluntariamente lutou para sair de suas roupas pesadas. Sem a flutuabilidade fornecida por suas jaquetas de mergulho e as roupas de mergulho, eles não seriam capazes de navegar na água por muito tempo. Na hora de partir, a maioria dos barcos de mergulho que trabalhavam no Recife usavam o mesmo procedimento. Um apito para tirar as pessoas da água, e as tripulações dos barcos de mergulho deviam contar cada mergulhador dentro e fora da água e em seguida realizar uma nova contagem quando o barco deixava o local de mergulho. Mas de alguma forma, o casal escapou dessa rede. O capitão do Outer Edge, Jack, ordenou a um membro da tripulação que fizesse a contagem, só que aí os números ficaram confusos por conta daqueles 2 passageiros que pularam no meio da água e retornaram, sendo contados pela segunda vez. De qualquer forma, ninguém parece ter notado que os 2 conjuntos de equipamentos de mergulho estavam faltando quando o barco voltou para Port Douglas, e nenhum outro sinal chamou atenção quando o barco voltou ao mesmo local. Foi apenas 2 dias depois quando Jack encontrou no barco a bolsa contendo a carteira, óculos, roupas, além dos passaportes, e a partir daí os eventos começariam a se mostrar tenebrosos. Preocupado, ele ligou para o dono do Gone Woods Bulk Hostel, em Cairns, onde o casal estava hospedado, para saber se eles haviam retornado, mas o casal não tinha. A essa altura, o Tom e a Eileen provavelmente já tinham dado o último suspiro. E quando o Carl estava relaxando com a sua parceira e amigos no Salsa, na famosa orla de Port Douglas, ele tomou conhecimento do desaparecimento do casal. Outro dos instrutores de mergulho do barco se aproximou de forma frenética e perguntou se ele se lembrava do casal americano. Especificamente, se ele se lembrava de tê-los visto na viagem de volta ao continente. Aí o Carl disse: eu me lembro. Mas quando ele parou para pensar melhor, ele disse: na verdade, eu não consigo me lembrar de me despedir deles assim que voltamos. Então a ficha caiu. O Carl e o seu colega correram de volta para o escritório da Outer Edge, que ficava perto da marina, para se encontrar com Jack e outros membros da tripulação para confirmar a terrível verdade, que o casal havia sido deixado para trás. A polícia foi imediatamente chamada e o policial entrando na sala foi uma experiência muito preocupante. Só que as coisas ficaram ainda piores quando o agente da lei abriu a boca e disse: tudo o que disserem a partir de agora poderá ser usado contra vocês em um tribunal. Foi só então, mais de 48 horas após o mergulho do casal, que a polícia finalmente descobriu que eles haviam desaparecido. Uma busca de 1 semana no Recife por ar e mar não foi suficiente para encontrar qualquer sinal deles. O mergulho na época era um negócio de 110 milhões por ano, com mais de 340 milhões em hotéis e viagens, pegando carona. Quando Bill Clinton foi à cidade por 2 dias em 1996, o então presidente dos Estados Unidos, Port Douglas, festejou para o presidente na esperança de que a mídia acompanhante falasse ao mundo sobre eles. Mas agora as ligações das estações de rádio dos Estados Unidos queriam saber como 2 de seus cidadãos foram abandonados em um Recife. O mecanismo de controle de danos na indústria foi desesperador e desagradável.
Rumores começaram a se espalhar, muitos deles espalhados pelo dono do Walter Edge, o Tom Colleran, que de repente havia mais no caso do casal do que aparentava. Então uma série de estranhas descobertas levantaram dúvidas sobre o destino deles. Em uma praia remota ao norte de Port Douglas, os aborígenes encontraram equipamentos de mergulho pertencentes ao casal, incluindo um colete flutuante e tanques que os teriam ajudado a permanecer à tona. Não haveria nenhuma razão clara para o casal remover o equipamento ainda no mar, e a falta de marcas de dentes visíveis tornava improvável que um tubarão o tivesse removido para eles. Para agravar o mistério, havia a presença de plataformas de mergulho bem iluminadas e afloramentos de coral a uma curta distância de Fish City. O mar estava cristalino e quente no dia do desaparecimento do casal. Então, por que o Tom e a Eileen não nadou para a segurança? Ou então chamou um dos barcos de turismo e embarcações de pesca que passaram pela área? Ainda mais intrigantes foram os diários encontrados entre os pertences deles. 2 semanas antes do último mergulho, Eileen escreveu sobre o desejo de falecimento de seu marido e a possibilidade de que ele se encontrasse no lugar certo e na hora certa para agir de acordo com a sua vontade. E ela escreveu assim: eu posso ser pega nisso também. É um risco que corro. Porque 5 meses antes, o Tom havia escrito em seu próprio diário que, como um estudante que havia terminado um exame, ele sentia que a sua vida estava completa e estava pronto para falecer. Tanto quanto posso dizer, a partir daqui, a minha vida só pode piorar. Chegou ao pico e está tudo ladeira abaixo daqui até o meu funeral. Paul Priest, o detetive que liderou a investigação policial, disse que as anotações do diário pareciam à primeira vista uma estranha coincidência, quase profética. Talvez o Tom tivesse cometido homicídio e então tirou sua própria vida. Mas houve uma reviravolta. O capitão de outro barco de mergulho, que visitou o Recife um dia após o desaparecimento do casal, disse à polícia que a contagem de cabeças em sua viagem de volta era muito maior do que ele havia eliminado. Além disso, ele ouviu vozes americanas entre os italianos a bordo. O casal poderia ter ensinado seu próprio desaparecimento escapando do barco e depois embarcando com os italianos? Em aparente apoio a essa teoria, dezenas de pessoas ligaram para a polícia para dizer que viram os Longernans em pubs e outros lugares na Austrália. Aí o detetive disse: olha, a minha investigação falhou em revelar um pingo de evidência de que o Tom e a Eileen planejaram seu próprio falecimento ou desaparecimento. Essa situação é que, na verdade, o casal permaneceu debaixo d'água além do tempo prescrito. Mas eles não podiam prever que o barco falharia na contagem de funcionários e que os deixaria para trás. Além disso, o casal ficou sem dinheiro e passaportes e não usaram nenhuma conta bancária desde que desapareceram. Ninguém jamais cobrou suas apólices de seguro. O capitão do barco foi posteriormente acusado de homicídio culposo devido à negligência criminal, e no inquérito e subsequente julgamento do Jack, a especulação atingiu o auge. As passagens melancólicas nos diários do Tom e da Eileen foram levantadas como evidência de que eles tiraram a própria vida, ou de que ele tirou a vida dela e então tirou a si mesmo. Ou até que os dois forjaram o próprio falecimento e que fizeram tudo isso para viver uma nova vida e que pegaram carona naquele outro barco que estava passando. Agora, o legista Noel Noonan, em seus comentários finais, disse no inquérito que o capitão Jack deveria arcar com o peso da responsabilidade. Ele falou, sabe, o capitão deve estar atento à segurança dos passageiros e garantir que as medidas de segurança sejam realizadas. Quando você combina o número de erros e a gravidade dos erros, eu estou convencido de que um júri razoável consideraria o Jack culpado de homicídio culposo, com base em evidências criminais. O juiz Stanley Jones embarcou no barco de mergulho Hawker e levou o júri ao local de mergulho onde o Tom e a Eileen foram vistos vivos pela última vez. Depois de ouvir relatos conflitantes sobre quem havia feito o que a bordo e um julgamento de 12 dias, o júri levou 90 minutos de deliberação. E então,
absolveu o capitão do barco. A empresa foi posteriormente multada por violar as regras de saúde e segurança no local de trabalho por conta das práticas desleixadas no dia do mergulho. Posteriormente, a empresa acabou fechando. O pai da Eileen, o John Haynes, que viajou para Cairns para a audiência, disse: sabe, o advogado de defesa usou esses diários para caluniar totalmente, para destruir totalmente a reputação dessas duas pessoas. Eu fiquei desapontado com o veredito. Eu senti que o júri não acreditava que eles estavam realmente falecidos. Para mim, era essa a essência do julgamento, provar que eles perderam a vida. O John também ficou aflito com a divulgação pública das anotações dos diários. E ele disse: tiraram isso do contexto, porque havia outras coisas escritas que expressava a empolgação do casal em visitar o Recife depois de retornar aos Estados Unidos. A publicidade em torno do caso foi um desastre para a indústria de mergulho do Queensland. Quase 50 mil pessoas trabalhavam no comércio turístico da barreira de corais na época e no total tudo aquilo ali valia 4,3 bilhões, até por conta de quase 4 milhões de viagens diárias que aconteciam todos os anos. E histórias de terror de alto perfil podem manchar irrevogavelmente a imagem dos operadores locais. E pior ainda é que aquele caso não foi simplesmente um acidente inevitável. Os dias e meses que se seguiram só poderiam ter sido descritos como difíceis para o Carr, que após o inquérito coronário sobre o desaparecimento do casal, se viu incapaz de encontrar trabalho. As outras operadoras relutaram em contratar um instrutor de mergulho que estava, embora de forma periférica, envolvido em um escândalo que ganhou as manchetes internacionais. E isso ocorreu apesar do Carr fazer tudo o que podia para manter a busca pelo casal ativa, incluindo direcionar equipes de resgate para o noroeste, para seguir as marés e até mesmo conduzir suas próprias buscas no mar, com um gasto pessoal significativo. O Carr disse que, ironicamente, enquanto ele estava sendo rejeitado pela indústria local, ele foi fortemente perseguido pela mídia mundial. Ele estava recebendo uma oferta de um voo grátis de $30 mil para os Estados Unidos, para que a sua família pudesse voar para a América e aparecer em um programa de TV. E ele disse: sabe, eu não faria isso, porque era errado. Eu não senti que poderia me beneficiar financeiramente com o sofrimento da família. Mesmo com vários anos após o encalhe do casal, muitos habitantes do Queensland ainda questionavam o destino deles. Em uma feira de mergulho em julho, o coronel Mackenzie, um representante da indústria do mergulho que testemunhou no julgamento, desenhou mapas, conversou com especialistas em tubarões e demonstrou equipamentos de mergulho para ilustrar sua crença de que o casal havia permanecido intencionalmente por muito tempo e depois nadaram para uma plataforma de mergulho. Aí ele disse assim: o Tom estava pensando, não quer ir para casa. Então nós podemos desaparecer e começar uma vida nova. Ele falou: eu acho que é muito provável, que é muito mais provável que eles ainda estejam vivos do que tenham sido levados por tubarões. Essa especulação deixou as famílias muito irritadas, e aí o John disse: sabe, algumas pessoas na Austrália não aceitam que eles perderam a vida lá. Então eles inventam essas histórias de desculpas. E para resolver sua própria mente, o John foi mergulhar em Fish City para tentar entender o que o casal havia enfrentado. E ele disse: é fácil perguntar por que eles não nadaram para segurança, só que no nível da água você não consegue ver nada e a corrente te desgasta. Além disso, o casal, sem dúvida, esperava que o barco voltasse. Aí depois escureceu e você pode imaginar como eles ficaram apavorados. Eles dizem que acreditavam que o Tom e a Eileen ficaram desidratados, depois desorientados, o que pode explicar porque eles retiraram o equipamento e que, no fim, podem ter sucumbido ao mar ou a tubarões. E aí ele disse: sabe, a Eileen e o Tom estavam obviamente atrasados para o mergulho. Mas a punição por chegar atrasado não deveria ser o falecimento. Nos anos desde o abandono do casal, houve vários outros casos de mergulhadores abandonados no mar, e um caso impactante ocorreu em abril de 2004, quando um mergulhador foi deixado a 19 quilômetros de Newport Beach, na Califórnia, novamente após uma contagem incorreta. A sua história, no entanto, teve um final hollywoodiano. Depois de 5 horas na água, ele foi resgatado por um barco que passava cheio de escoteiros. Então, após a virada do século, os cineastas casados Chris Cairns e Laura Liu
ambos nova-iorquinos, que também eram mergulhadores, souberam do incidente do Tom e da Eileen por meio de um boletim de mergulho. E eles decidiram que pegariam emprestado a premissa de um casal abandonado, mas que transformariam o resto em ficção. Em parte porque a história verdadeira tinha reviravoltas demais para parecer crível na tela. E o Chris disse, sabe, as pessoas poderiam assistir e pensar, não, isso não pode acontecer de jeito nenhum, é um absurdo. Então, filmado em vídeo digital com um orçamento apertado de apenas $120 mil e sem atores famosos, o filme Mar Aberto usou tubarões vivos e conseguiu garantir o lançamento nacional da Lionsgate, após uma estreia de sucesso no Festival de Sundance. Foi um dos filmes mais badalados do verão de 2003. Os anúncios onipresentes prometiam um thriller de sobrevivência tenso e emocionante sobre 2 turistas infelizes que se encontraram presos no meio do oceano, ameaçados por tubarões. O filme arrecadou $55 milhões em todo o mundo, incluindo 30 milhões apenas nas bilheterias norte-americanas. Mar Aberto recebeu críticas em sua maioria positiva, com uma taxa de aprovação de 71%. Mas enquanto o material promocional se gabava de que o filme era baseado em fatos reais, os seus criadores começaram a evitar perguntas sobre exatamente quais eventos reais estavam envolvidos. Mas aí já era tarde, e estava claro que a inspiração do caso era o Tom e a Eileen. Isso reabriu muitas feridas, não apenas para as famílias, mas também para a indústria de mergulho na Austrália. Até porque, 6 anos depois, os nomes do Tom e da Eileen ainda eram os que mais encerravam uma conversa em Cairns. Portanto, o lançamento e a publicidade em torno do filme estavam longe de ser bem-vindos. O Jack ainda morava na área, apesar de ter perdido seu negócio como resultado da publicidade e das dívidas em torno do seu julgamento, e ele inicialmente se recusou a falar sobre o caso e apenas discutiu como as consequências o afetaram. E ele disse, sabe, a realidade é que a coisa cria uma turbulência emocional para todas as pessoas envolvidas. É incrivelmente perturbador e estressante para mim e para os meus filhos. E para nós é uma coisa terrível que o filme tenha sido feito. Isso é realmente muito ruim para a indústria como um todo. As preocupações do Jack sobre o impacto do filme no turismo não eram surpreendentes, dada a luta da indústria de mergulho de Queensland para reconstruir a sua imagem completamente limpa após o falecimento do casal. Em uma verificação de 59 lojas de mergulho pelos inspetores de saúde e segurança do Queensland em 2002, um total de 76 avisos foram emitidos por falha na contagem adequada de cabeças, registros de mergulho ou vigias. As principais questões destacadas 3 anos antes no inquérito do casal. O pai de Eileen comentou na época, olha, no que me diz respeito ao filme, nós não estamos interessados e nós não veremos. No entanto, notavelmente, ele disse que não guardava rancor contra a tripulação e contra os passageiros do barco. Ele disse, sabe, eu não tenho ressentimentos contra ninguém, porque foi um acidente. A minha única decepção é que, entre todo o equipamento que apareceu nas costas do norte do Queensland, nunca houve vestígios do corpo da minha filha. Deixe um grande buraco em você perder sua filha, e isso faz parte da sua vida. Eu gostaria que eles os tivessem encontrado, então teríamos algo. Eu suponho que, pelo menos, temos a Grande Barreira de Corais, e eles fazem parte disso. Vários anos se passaram e o capitão do barco, Jack, faleceu no ano de 2015, e no aniversário da tragédia, um executivo-chefe da Associação de Operadores de Turismo de Parques Marinhos, chamado Cole Mackenzie, disse que aquele momento foi um vento divisor de águas para a indústria. Ele falou, sabe, nós nos tornamos líderes mundiais em segurança para mergulhadores por causa daquele evento. Mas 20 anos depois, o Carr admitiu que demorou um pouco para se recuperar da provação. Ele acabou se mudando de cidade e passou a trabalhar como capitão de iates fretados. Ele falou, sabe, eu vejo o desaparecimento do casal como um acidente trágico, puro e simples. Eu não sei se eu acredito ou não nas teorias da conspiração, mas eu acredito que 2 pessoas perderam a vida. Isso é uma pena. Havia uma rede de segurança e eles simplesmente caíram fora dela. Eu não acho que foi culpa de qualquer um dos tripulantes do barco, de ninguém que estava a bordo. Eu acho que se algo é culpado é a falta de rigor
era a falta de rigor em todas as diretrizes processuais da segurança que tínhamos na época, que era promulgadas pelo local de saúde, do trabalho e também da organização de segurança. Carr diz que acreditava que haveria uma grande chance de sobrevivência para o Tony e Eileen se eles tivessem sido resgatados a tempo. E ele falou que era assombrado pelo que poderia ter acontecido e pelo que deveria ter acontecido após aquele dia no Recife. Ele disse que desejava muito dizer à família do casal que o que houve era uma vergonha do sistema jurídico da Austrália, em particular, a estratégia dos advogados de defesa de colocar a culpa no próprio casal. Ele falou, sabe, a especulação dolorosa do que ocorreu após a partida do barco foi agravada, junto com a intensidade da tragédia pessoal da família. Eu escrevi na mesma lousa que eles mandaram um recado de ajuda no dia seguinte. Eu sei que eles sobreviveram até a manhã seguinte e eu lamento muito que eles não tenham sido resgatados a tempo. E então a Cat, a mãe da Eileen, falou. E ela disse, sabe, houve momentos em que eu desejei muito que as teorias da conspiração fossem verdadeiras. Ela disse que ficaria furiosa, mas que pelo menos isso significaria que a sua filha e o seu genro ainda estavam vivos. A história selvagem era algo em que ela tentava se agarrar, enquanto enormes ondas de dor caíam sobre ela. Quando questionada em 2018, ela hesitava um pouco quando falava sobre a possibilidade do casal ainda estar vivo, mas então ela pronunciava como se estivesse calculando pela milionésima vez a improvável probabilidade. Ela disse não, eu acho que não. Eu sempre desejei que fosse verdade. Não seria maravilhoso se eles estivessem por aí fazendo algo estranho? Eu ficaria com raiva, mas emocionada, porque eles ainda estariam vivos. Acho engraçado que você às vezes se agarra a qualquer coisa. Mas ela disse, no fundo, eu não tenho dúvidas. Eles pereceram sozinhos, abandonados por seu cruzeiro de mergulho. Ela disse que era estranho porque ela repassava todas as oportunidades que foram perdidas de resgate. E ela disse, eu ficava pensando em todas aquelas chances que nunca se concretizaram. Mas na entrevista, ela falava com um calor incrível, não apenas pelo país onde a filha perdeu a vida, mas também pelos responsáveis. E aquele era um resultado pelo qual a profundamente religiosa Kate e o seu marido, John, estavam orando. E ela disse, como você pode ficar com raiva quando alguém comete um erro? Isso simplesmente não faz sentido. Foi de partir o coração pensar no quanto o Jack sofreu, só de pensar que ele era responsável pelo que houve. Isso é difícil, é uma coisa difícil de se conviver, e o meu coração se compadeceu de todas aquelas pessoas que estavam no barco. O casal viajou para a Austrália 3 vezes depois do desaparecimento, e eles estavam com medo de chegar durante a tempestade da mídia, mas acabaram se apaixonando pelo país. E ela até disse, sabe, isso ajudou a tornar suportável ir até lá, conhecer aquelas pessoas, as pessoas que conheceram eles. E foi especial para nós. No fim, não foi difícil. E ela disse, em um momento eu estava me perguntando se eu era da realeza, porque todos eram muito gentis. E embora 20 anos tivessem se passado, ela disse que a Eileen ainda fazia parte da família. Ela falou, contamos histórias engraçadas sobre ela, porque ela era uma moça muito interessante. E ela ainda faz parte da nossa conversa, porque ela era única. John Hayes, o irmão mais velho da Eileen, disse que ainda via a irmã em seus sonhos e que todos estavam lá, felizes em vê-la. E ele disse que, às vezes, mesmo tanto tempo depois, quando ele acordava, a dor o atingia novamente. Ele disse, sabe, eu gostaria de tê-la conhecido melhor. Eu gostaria que ela pudesse me ver hoje sendo uma pessoa melhor. Eu gostaria que ela conhecesse meus filhos. Embora o tempo tenha diminuído o impacto de sua perda, John se lembra da sensação de total desamparo, enquanto ele, os seus pais e os seus irmãos esperavam por notícias, enquanto as autoridades vasculhavam o oceano aberto em busca do casal. Mas quando nenhuma notícia chegou, a família concluiu rapidamente que o casal havia perdido a vida no mar. Ele disse, sabe, nós resolvemos isso muito cedo, que os dois
sucumbiram à desidratação, alucinações e eventualmente se afogaram. É essa determinação e fé que manteve a nossa família forte. A Kate se tornou uma oradora talentosa, dando palestras inspiradoras em vários eventos, e os seus pais celebravam uma missa católica para Eileen e o Tom no dia 26 de cada mês. O dia 3 de março também era conhecido na família como o dia da Eileen, que era o dia de seu aniversário. O John também disse que eles sempre sentiram nada além de simpatia e apoio pelo capitão do barco, Jack, e que eles ainda acreditavam que ele nunca deveria ter sido processado pelo evento. E ele disse: todos sentimos que ele sofreu demais devido à natureza pública do acidente. Ficamos tristes ao saber do que houve. O Jack foi injustamente feito de vilão na perda da Eileen e do Tom. E a verdade é que todos no barco foram culpados, incluindo a Eileen e o Tom. As regras de segurança no mergulho existem por uma razão. E essas regras não foram seguidas naquela tarde. E 2 pessoas perderam a vida como resultado. Ele disse que os únicos verdadeiros vilões da história eram aqueles que defendiam as teorias loucas de que o casal forjou tudo na tentativa de se proteger. Eu fiquei muito comovido com esse caso e eu fiquei, assim, mexido com ele uns 2 dias. Eu fiquei pensando muito nisso porque, sabe, esse casal tinha vida toda pela frente. E como tudo aconteceu é tão ridículo. Eu realmente não considero o mergulho uma coisa radical de se fazer. Se eu tivesse a oportunidade, eu mergulharia. Porque eu não vejo nada de errado nisso. Não vejo como uma coisa radical. Eu acho que, assim, tendo conhecimento desse fato, eu com certeza iria falar: olha, pessoal, por favor, vocês tenham certeza que eu estou no barco antes de voltarem. Com certeza eu iria alardear isso e não me desgrudaria das outras pessoas. Porque realmente o que eles estavam fazendo era algo simples, é algo que muitas pessoas fazem, algo interessante, algo muito bonito. Eu acho que talvez algo mais radical é aquelas pessoas que observam tubarões em gaiolas. Aí é um risco assim... Ai, eu não sei se eu correria esse risco. Por mais que eu já vi vídeos e a experiência é fascinante, você, né, ver aquilo ali passando em sua volta. Realmente, meu coração treme de pensar quanto aquilo ali pode dar errado. Tem até um filme que eu lembro que quando eu vi o trailer eu fiquei de boca aberta, já tem alguns anos. São 2 irmãs que vão observar tubarões na gaiola. E aí a corrente que sustenta a gaiola e a mantém presa no barco, se solta e as meninas vão 47 metros a fundo. Eu não sei se alguma coisa assim já aconteceu na vida real, da gaiola se soltar, porque isso deve ser uma experiência aterrorizante. Só que como nesse filme, pelo menos havia o barco ali, então há a tentativa de resgatar as meninas e spoiler, a gaiola cai de novo pela 2ª vez. E aí eu lembro que logo em seguida eles lançaram o 2º filme, que eu não vi, mas eu vi o trailer. E aí ele me deixou chocado, porque no trailer o que acontece? Tem as pessoas ali na gaiola e a gaiola se solta também. Bom, já tinha visto isso antes, então não era novidade pra mim. Só que então, enquanto a gaiola das pessoas despencam, o barco é atingido por uma onda gigantesca lá que destrói tudo. Daí eu não sei nem se sai alguém vivo no fim desse filme, porque ali a situação é muito pior que o filme anterior. Não apenas a gaiola foi para baixo com um lugar repleto de tubarões, como o barco também veio abaixo. Tenebroso. Esse filme quis realmente elevar o nível do horror. Eu não vi o filme Mar Aberto e eu realmente não pretendo ver. Eu assisti o trailer, eu me lembrei, inclusive, que eu já conheci esse filme Mar Aberto de muito pequeno, porque tinha uma locadora lá perto de casa, e nessa locadora tinha um negócio que você podia ver trailer dos filmes. Eu lembro que pacientemente eu passei por todo o catálogo ali, e eu lembro do Mar Aberto, da capa do filme, e eu me recordo de ter visto o trailer. Aí eu reassisti antes de gravar o vídeo, e assim, me dá agonia desesperador de ver uma coisa dessa. É horrível se pensar que você está passando por algo assim tão horrível mesmo, no sentido de se ver sem saída, se ver sem ajuda. E basicamente também eu acho que a sensação de arrependimento, de nossa, eu não devia ter vindo, eu não devia ter entrado nesse barco, então eu não deveria ter me afastado do grupo, meu Deus do céu. Eu fico me perguntando o que será que aconteceu nas últimas horas, será que o casal
Será que eles brigaram? Será que um culpou o outro? Nossa, foi sua ideia a gente entrar nesse barco? Eu realmente fico pensando se eles mantiveram a esperança até que ponto que o barco... Imagina, no começo, nas primeiras horas, obviamente eles pensaram, não, vão voltar, vão dar falta. E imagina, está escurecendo ali e eles, meu Deus, esse barco não volta. Eu, de fato, acho ridículo dizer que isso aí foi forjado, porque não tem cabimento. É super contar com a sorte de que alguém iria contar errado. E se, vamos supor, assim, na loucura que eles tivessem forjado isso, e se de repente o barco se recusasse a ir embora e falar, olha, tá faltando um casal aqui. Não faz sentido. Teria que ser, quem que imaginar que haveria um erro desse tamanho, de que simplesmente eles seriam esquecidos. Outra coisa é que todo mundo escreve coisas estranhas em diário. As pessoas, quando estão chateadas, desesperadas, até mesmo passando por um processo, sei lá, uma depressão temporária, realmente colocam ali pensamentos sombrios. E muitas vezes as pessoas não agem como resposta àquilo que estão pensando naquele momento. É como desabafar ou se enfurecer sobre o papel. E é uma maneira muito saudável de lidar com isso. Agora, eu te faço uma pergunta. Se você estivesse naquele barco, se você fosse uma das 26 pessoas, você sentiria falta do casal? Você acha que notaria a ausência daquelas duas pessoas? Porque esse aqui é um ponto muito forte a ser observado. Eles não apenas foram esquecidos pela tripulação, mas também pelos outros turistas. Então, mesmo que tivesse interagido com as outras pessoas, isso não foi o bastante para fazer alguém perceber sua ausência. E eu acho que a palavra visceral é uma ótima palavra para descrever esse sentimento, porque todos nós já nos perdemos alguma vez na vida, em algum lugar. É um sentimento muito primitivo de pavor, quando você se sente genuinamente perdido, e aí você olha e não sabe onde está, já dirigiu, ou então está a pé, não consegue se orientar, mas de repente você pode encontrar um posto de gasolina, entrar em uma loja e pedir informações. Você pode tentar ir até mesmo uma delegacia de polícia, e você pode estar com o celular vendo a terra ao seu redor. As pessoas se perdem todos os dias em todos os tipos de ambientes. Mas agora, se imaginem uma situação absolutamente plana, exceto por algumas ondas, onde não há postos de gasolina, não há mapas, não há pontos de referência, não há delegacias, não há como se orientar ou se mover em direção à segurança. E o pior de tudo é que você não se perdeu. Te abandonaram, te deixaram para trás. O oceano é realmente um lugar aterrorizante, com o acréscimo do medo do desconhecido. Quem sabe o que está à espreita nas profundezas, porque todo esse cenário é absolutamente tenebroso quando você está nessas condições. Você está em uma situação em que vai sofrer de desidratação, vai padecer de muita sede com uma água infinita ao seu redor, incapaz de ver a terra firme. Havia passageiros demais e precauções insuficientes em algo que nunca deveria ter acontecido. E o fato de ninguém ter dado alarme sobre eles é como a desesperança que eles devem ter sentido. É um tipo de situação inimaginável e um fim tenebroso para esse jovem casal. E o mais triste dessa história é que não foi um ataque de tubarão que selou o destino deles. Foi um erro humano, que não deveria ter acontecido. Não foi proposital, não foi armado, foi um engano. Mas mesmo engano tem o seu preço. Um preço que ninguém quer pagar, mas sempre alguém paga. Se não for com dinheiro, com a saúde, então será com o seu próprio sangue. No fim de tudo, essa história só reforça um desagradável lembrete. O seu erro pode custar a vida de outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!
Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um folder também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!